Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e a gente vai para a nossa aula número 3 de História. Vamos continuar falando sobre as origens das organizações urbanas. Vocês podem abrir o material na página 224. O que a gente vai ver agora, continuando sobre a origem das organizações urbanas? Vamos falar sobre a cultura, a religiosidade e o comércio. Então a gente já viu que começou tudo lá no tempo das cavernas. Os homens moravam em cavernas, perceberam que se juntar com uma outra família, formar grupos, facilitaria a sua vida para caçar, para colher, para pegar frutas. E perceberam também que morar perto dos rios facilitava muito sua vida e até o seu lazer, porque as crianças adoravam brincar nos rios. Depois disso, foi começando o quê? Os grupos se juntando, foram formando comunidades. E dessas primeiras comunidades foram surgindo as primeiras cidades que, como nós vimos, elas começavam com uma praça, né, que era parte do lazer, onde os habitantes, os moradores se reuniam, tinha uma igreja, uma escola, uma prefeitura para organizar toda a cidade, certo? Vimos que nem todas as cidades se desenvolvem e crescem da mesma maneira, né? Algumas sem planejamento, onde trazem muitas coisas que não são legais, né? Pessoas morando em locais que não são próprios para moradia, faltando hospitais ou faltando escolas, porque não existe o planejamento. Mas com planejamento, a cidade se desenvolve muito melhor. Vamos falar agora sobre a cultura. O que é a cultura? Quando esses grupos se reuniam, eles começavam a ter as suas manias. Eles se vestiam de forma parecida, eles gostavam de fazer algumas festas. Esse grupinho daqui. O outro grupinho que morava lá longe, numa outra cidade, tinham a sua cultura, o seu modo de vestir, as suas festas, a sua religiosidade. Então, isso é que é a cultura, é o conhecimento de um povo. Envolve a arte, envolve a religiosidade, envolve o que essa comunidade faz, que seria diferente de uma outra comunidade. A religiosidade, ela faz parte da cultura, certo? Antigamente, lá quando começou a religiosidade, os egípcios, por exemplo, eles entendiam que existiam deuses para cada coisinha que eles faziam. Um deus era o deus da plantação, o outro deus era o deus do tempo, né? E eles faziam o quê? Templos, eles criavam lugares onde eles se reuniam para fazer orações, para conversar sobre esses deuses. E alguns desses templos, eles existem até hoje, né? Existem pedaços desses templos que eram muito antigos e ainda fazem parte até hoje. A gente vê aqui, na página 224, o mais antigo templo religioso. Olha lá que legal. Ele foi construído na pré-história, ok? E ele está localizado na Inglaterra. Então, olha que legal. Claro que o templo não está mais lá inteirinho, mas a gente consegue ver como que, né, a gente pode ver algum pedaço dele e imaginar como seria ele inteiro. Então, a religiosidade faz parte da cultura de um povo, desde os primeiros grupos, ok? Eles gostavam o quê? De se reunir para fazer orações, para agradecer aos deuses. Eles faziam suas plantações e pediam que a colheita fosse boa. Então, sempre tudo isso fazia parte da religiosidade de um povo. As estações do ano também. Os egípcios, lá aqueles que eu falei para vocês que tinham um deus para cada coisa que eles faziam, tinha o deus das estações também. E na sua cidade? Vamos pensar, vamos falar com os adultos de volta? Chama lá o adulto que está na sua casa, pergunta qual é a parte religiosa, se na sua cidade existem espaços religiosos. E existem vários espaços, um diferente do outro. Conversa com o adulto que está aí na sua casa para ver o que ele acha, se ele acha que é importante para uma comunidade ter esse templo religioso, esse espaço para a família se reunir. Olha lá, na página 224, nós temos a imagem de uma igreja. Essa imagem aí é a Igreja do Carmo. Ela é uma igreja muito antiga. Foi construída em 1704, mas ela existe até hoje. E a gente pode ver que legal, ó, a arquitetura dela é diferente. Lembram que a gente falou na última aula que a gente percebe que tem algumas casas, algumas
algumas construções, umas edificações antigas na nossa cidade? Pela arquitetura, que é diferenciada da arquitetura de hoje em dia, que é mais moderna. Tem também a entrada de um templo, na outra figura ali, lá do Egito, é o templo de Luxor. Essa construção é muito antiga, tem mais de 3.500 anos. Pessoal, viu só como existe coisa antiga até hoje? Que bacana, não é? E agora vamos falar sobre o comércio. O que você acha que é o comércio? É só ir no shopping? Vamos conversar sobre isso agora. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fazer compras, é shopping center, é pensar na internet, supermercados, restaurantes. Mas será que foi sempre assim? Vocês lembram quando a gente estava falando dos homens da caverna? Que eles tinham que sair, procurar os animais que eles iam caçar para ser o alimento deles. Então, porque naquela época não existia mercado. Já pensou se a gente tivesse que correr atrás de um animal para poder comer um churrasquinho no final de semana? Ou você já pensou se tivesse que andar quilômetros e quilômetros para achar uma alface bem verdinha, uma fruta deliciosa para comer? Hoje em dia está tudo mais fácil, nós temos os restaurantes, essa parte do comércio, ok? Então, hoje em dia está mais fácil e diferente. Antigamente, quando não existia esse comércio de supermercados, de restaurantes, como que as pessoas faziam para ter as coisas diferentes? Um grupinho, uma comunidade fazia uma plantação, por exemplo, de milho. A outra comunidade mais próxima, ela criava gado. E na outra comunidade era a plantação de milho. Eles faziam trocas, certo? Essa comunidade vai levar lá uma cesta cheia de milho, vai falar com alguém da comunidade que faz a criação de gado, se troca essa cesta de milho por um pedaço de carne. E assim era o comércio que acontecia. O comércio antigamente, antes de existir os mercados e as lojas, tudo era comercializado. Roupas eram trocadas, objetos eram trocados. Então, cada comunidade, cada grupo tinha o seu comércio e faziam essas trocas antes de existir o dinheiro. Porque naquela época não existia fábrica, era tudo feito pelas pessoas mesmo. Eles faziam à mão, ok? Então, as atividades comerciais foram crescendo junto com os centros urbanos, né? As cidades foram crescendo, as atividades comerciais foram crescendo e tudo foi se modernizando. Lá na página 225, tem uma atividade que a gente vai fazer agora e mostra a imagem de um comércio. Olha que legal essa pintura. É a cena de mercado ou de feira. É uma gravura, né, uma pintura que mostra o quê? Lá na primeira perguntinha diz assim, que tipo de atividade ela representa? Essa atividade que está mostrando nessa figura é uma atividade religiosa? Eles estão em algum templo? Acho que não, né? É uma atividade cultural? Pode ser, mas a gente percebe que as pessoas estão vendendo algumas coisas, estão, né, fazendo a troca. Ó, cada grupo está, um grupinho com tecido, um grupo com animais, um grupo com frutas. Então, eles estão nessa feira, cada um com os seus materiais, para fazer a troca com as outras pessoas. Então, essa atividade, ela é uma atividade comercial. Então, pode escrever aí lá no número 1, que essa é uma atividade comercial. A perguntinha número 2 diz o seguinte, identifique e escreva os produtos que estão expostos. Então, é isso que a prof acabou de falar. Tem animais, tem tecidos, tem vasos, tem roupas, certo? Então, podem escrever aí quais são os materiais que estão presentes nessa feira, ok? Vamos para a próxima página, que é a 226. Na página 226, a gente vai falar sobre o comércio no Brasil colonial, que lá durante o período colonial do Brasil, do brasileiro, também existiam as feiras, certo? Eles se reuniam, cada um com os seus materiais, na rua para fazer a troca, para fazer a venda do seu material. E a gente percebe que a imagem de cima é uma imagem antiga, né, do Brasil colonial. A gente vê as pessoas ali com o seu material, frutas para serem vendidos, e na figura de baixo
é uma imagem dos dias atuais. Então, atualmente, hoje em dia, ainda existem essas feiras. Cada feirante vai com o seu produto para fazer a venda na feira. Só que hoje em dia a gente não faz mais troca. Hoje em dia nós já temos o dinheiro e a gente vai na feira fazer compra. Quem que nunca foi numa feira? É tão legal passear na feira, comer um pastelzinho de feira, não é gostoso? Então nas feiras de hoje em dia são muito parecidas com as feiras de antigamente. Vende-se brinquedos, roupas, comida e também sem falar que é um lugar onde as pessoas se reúnem para conversar, para encontrar os amigos, para passear. E olha que legal, a imagem de cima é do Rio de Janeiro há mais de 150 anos, certo? E a imagem de baixo é de uma cidade atualmente. Então a gente percebe que ainda existe esse tipo de comércio e isso é muito legal. Pensa aí, conversa de volta, chama lá a mamãe, chama lá quem está com você, se já foi numa feira, o que acharam de passear numa feira, o que já compraram numa feira e se algum dia vocês podem passear numa feira. Algum dia, daqui a alguns dias. Agora você tem que ficar quietinho na sua casa, fazendo todo aquele planejamento que você fez de brincadeiras, de assistir filme, de comer o seu lanchinho, de assistir as nossas videoaulas, ok? E quando tudo voltar ao normal, vai passear na feira com a família. É muito legal. Depois conta para sua professora como foi essa sua experiência. Na página 227, você vai fazer a última atividade de hoje de história, certo? Primeiro tem um caça-palavras. Nesse caça-palavras, você vai achar algumas palavrinhas relacionadas ao que a gente estudou até agora. Essas palavrinhas que você vai encontrar no caça-palavras da questão número 1, essas palavrinhas se encaixam na questão número 2. Por exemplo, letra A, tananã, é um conjunto de conhecimentos passado de geração para geração. O que é mesmo? Um conjunto de conhecimentos passado de geração para geração é a cultura. Então, você preenche no número 2 e acha a palavrinha cultura lá no caça-palavras. E no número 3, você vai marcar um X na alternativa correta. Leia as três alternativas com bastante atenção e marque um X em qual dessas é a alternativa correta. E mais, última atividade vai ser a ficha de atividades. Última atividade, ficha de atividades. Páginas 121 e 122, que você também vai fazer uma atividade, vai fazer sobre isso tudo que a gente conversou. Primeira questão, você vai marcar verdadeiro e falso. Leia com bastante atenção as questões, certo? Na segunda, na página 122, aí você vai ter uma imagem bem legal lá da Grécia, de um templo antigo da Grécia. Legal? Presta atenção, releia o que a gente conversou agora. Se você quiser, assista de novo aos vídeos e até a próxima aula, pessoal!